Meus amigos, boa tarde, boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um capítulo do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Túlio. Eu estou fazendo esse trabalho através do canal Reflexões Espiritualistas, que é um canal de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. É um canal que obviamente não é monetizado, mas é um canal que procura atingir o maior número de pessoas possível, né? Para que essas pessoas recebam também essas informações que não são minhas, são, como eu disse, do Emmanuel, pela psicografia do Chico e pelos auspícios generosos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqueles que gostarem do vídeo, gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos para que esses também possam se inscrever e o canal ir ganhando mais relevância e sendo apresentado pelo YouTube para mais e mais pessoas. Tá certo? Bom, feito todos esses comentários iniciais, vamos ao nosso capítulo de hoje, que se chama A Fé, ou Fé, se vocês quiserem, que é muito, muito bonito e tenho certeza que vocês vão adorar, vão gostar bastante. Então, como nós sempre fazemos, a gente vai lendo junto, estudando junto, até chegarmos no final do capítulo, tá bom? Então, o que nos diz o Emmanuel sobre a fé? Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro, contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Então, nesse primeiro slide aqui, o Emmanuel está nos fazendo a seguinte afirmativa, que para a gente encontrar a luz, assimilar a luz, ou seja, encontrar o bem, não basta simplesmente admitir-lhe a existência, ou seja, não basta que eu diga simplesmente tenho fé. É indispensável buscar, né, com perseverança e fervor. Eu deveria ter sublinhado até essa palavra, perseverança e fervor. Por quê? Porque, como ele mesmo diz, para que a luz chegue na nossa casa, na nossa residência e reflita toda a potência geradora da usina hidrelétrica ou termoelétrica que a produziu, foram necessários quilômetros e quilômetros de fios condutores que transportassem a energia elétrica até nós, né? Da mesma maneira que a fotografia, quando tirada, aqui é claro que ele está falando de uma outra época, que nós tínhamos ainda a fotografia não digital, digamos assim, né? Em que ela se refletia em torno de uma placa luminescente e aí gravava aquela imagem na placa. Então, para que ela se fixasse na placa, ela era necessária uma emulsão gelatinosa que sensibilizava a placa que recebia a fotografia. A foto digital não é diferente disso. Para que a imagem que a gente está captando da imagem digital é necessário um sensor óptico lá que sensibilize aquele sensor óptico com os fótons que eles estão recebendo lá de uma imagem que nós estamos fotografando. Então, a fé é assim também. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Quem? O bem. Porque se temos fé,
é porque nós estamos trabalhando no campo do bem, tá certo? Mas eu acho que agora, nos próximos slides, vai ficar mais claro. A voz humana, através da radiofonia, que ele está dando mais um exemplo, né? É transmitida de um continente ao outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do redemoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. A mesma coisa acontece com as imagens televisivas, né? Ou as imagens que hoje nós temos na internet. Para que aconteça, tem todo um processamento eletrônico, né, digital dessa imagem, ou desse som, ou dos dois combinados, para que cheguem até nós, né? Então, no meio sempre tem algum instrumento, que é isso que o Emmanuel está nos lembrando aqui. Então ele diz: não podemos desse modo plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Olha a palavrinha que surgiu aqui, confiança. Confiança é sinônimo de fé, certo? Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar, né? Porque se a gente for tentar definir mesmo o que é fé, nós vamos obter inúmeras respostas sobre isso. Mas ele nos dá algumas delas, né? Ele diz assim: é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as criaturas, em todas as coisas. Então ele está dizendo, nossa alma, quando foi criada por Deus, sabe lá quando foi, né? Porque nós estamos falando da alma imortal e não desse corpo perecível aqui. Ela já tinha uma certeza instintiva da existência e da sabedoria de Deus, porque é o nosso Criador, foi Ele que nos criou. Então, instintivamente, mesmo que a gente não conheça ou não saiba definir corretamente a fé, instintivamente a gente sabe que acima de nós tem um poder criador. E desde os tempos remotos lá da antiguidade, desde os egípcios, os antigos hebreus, na China antiga, na Índia védica ou nos hindus, sempre se entendeu, que seja lá o nome que desse para essa força superior, que é Deus, a existência de uma criatura superior, criador de todo o universo e criador de todos nós também, né? Então, chamemos de Deus, chamemos de sei lá, os nomes que tem nas doutrinas védicas do passado da Índia, no budismo, no shintoísmo, todas elas se referem a um ser superior, criador, que é Deus, né? Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Olha bem, hein, gente? Ele está dizendo, todas as operações da existência, então de tudo, né, de todos os seres da criação, se desenvolve de algum modo sob a energia da fé. O Emmanuel não iria fazer esta afirmação à toa. Nós vamos entender mais por quê. Ele diz assim, confia o campo, né, o campo confia no vigor da primavera e cobre-se de flores. Então o campo não duvida que quando chegar a primavera teremos flores. Fia-se, né, o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. Então o rio não duvida da existência da fonte. Ele sabe que determinada época do ano chegará através das correntes do rio, né, as águas daquela fonte que está lá não sei aonde, lá distante, né? A simples refeição é para o homem
espontâneo ato de fé. Olhem por quê. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Quando a gente se alimenta, a gente não fica perguntando, nossa, será que o nosso sistema digestivo está fazendo a digestão? Não está? Né? É um automatismo, mas que nasce da confiança de todas essas células conjugadas em torno dessa energia eletrônica chamada corpo humano, né? Essa energia que nós somos, né? No funcionamento automático de uma série de órgãos do nosso corpo, né? Nós não pensamos para respirar, nós não pensamos para o coração bater, né? Simplesmente essas coisas são fiadas na fé, né? Na sabedoria de um ser superior que nos criou, né? Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir, olha bem, suprimir, ou seja, eliminar, longas curvas em nosso caminho da evolução. Ou seja, nós podemos ir, talvez, por um caminho mais reto. Talvez não, né? Com certeza por um caminho mais reto, né? Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Eu me lembrei que Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade, né, junto com Albert Einstein e muitos outros, ele dizia que nunca se referia a Deus sem descobrir a cabeça, sem tirar o chapéu. Pois ele sabia, e mesmo sendo um físico, conhecedor das leis da física e tudo mais, da matemática, etc., das ciências, ele sabia que por trás tinha uma força criadora importante. Isaac Newton, hein? E o Einstein também, porque quando ele desenvolveu a teoria da relatividade geral dele, ele falou, Deus não joga dados, ou seja, não fica apostando em outras coisas assim, se referindo ao que viria a ser mais tarde a mecânica quântica, né? Recordemos a lente e o Sol, que ele traz um outro exemplo, bem simples. A lente, uma lente, né, comum, e o Sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Alguém já experimentou, né? Pegar uma lente no sol e uma folha de papel seca, assim você cria uma chama ali, porque você converge os raios solares num ponto só, e aquela energia fica tão forte, né? Temperatura tão alta que queima uma folha de papel. Restrito, então, né? É o que faz a fé. O bem eterno é a mesma luz para todos. Isso aqui é importante. Às vezes a gente acha que o malfeitor, o criminoso, o bandido, não tem o bem eterno a favor dele. Tem sim. Todos nós temos. Deus é Pai de todos nós, né? Então ele diz, o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, confiança, segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. O que o Emmanuel está falando assim, de maneira assim um pouco erudita, vamos dizer assim, né? Que para que a gente retrate a glória de Deus, ou seja, o bem eterno, essa luz que ilumina a todos nós, é necessário uma segurança íntima positiva da nossa parte. Ou seja, acreditar, ter fé, ter confiança que aquele bem eterno, gerador daquela luz que ilumina todos, bons e maus, né, que faz luz sobre as trevas, sobre o campo, sobre as montanhas, vai nos ajudar. Então nós podemos refletir melhor a glória de Deus quanto mais confiança tivermos em nós.
nesta entidade suprema que é Deus. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Ou seja, esquece o mal. Deixa o mal para lá. Aconteceu o mal, perdoa, esquece. É a melhor forma da gente avançar. É esquecendo o mal. Aconteceu uma coisa ruim hoje, esquece, perdoa, deixa aquela pessoa para lá, ou aquela coisa, ou aquela situação. Vá em frente. O tronco podado oferece frutos, iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. E o rio encontra o mar, jogando as suas águas lá naquele eterno oceano que também recebe carinhosamente as águas do rio, sem lhe perguntar, a origem. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Ou seja, o bem eterno, o bem de Deus, não tem fim. É inexaurível, como ele diz. Ou seja, não acaba, não tem mais, vai existir sempre. Basta nós nos conectarmos a ele como a lâmpada se conecta com a usina geradora através do fio condutor. Quando nós falamos ali sobre a certeza, o intermédio da força de que temos segurança positiva em nós, eu me lembrei que uma vez o Chico Xavier visitando uma penitenciária e lá alguém perguntou para ele, falou: nossa, Chico, aqui então devem ter muitos obsessores, como dizer, não, essas pessoas estão cheias de obsessores aí dele. O Chico falou: não, eu só vejo mães desencarnadas aqui ajudando os seus filhos. Os obsessores não estão mais aqui. Se estavam, já conseguiram fazer o que queriam. Mas agora o que temos aqui são mães desencarnadas ajudando os seus filhos. Então pensemos nisso. Deus nos ajuda mesmo nas piores condições. Tá certo? Então ele termina dizendo o seguinte: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Procuremos a boa parte das criaturas. Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim. Vamos olhar o lado bom das pessoas. Vamos olhar o lado bom das coisas. Vamos olhar o lado bom das circunstâncias, dos sucessos ou dos insucessos que ocorrem conosco. Sempre tem, me fez lembrar também outra passagem do Evangelho, que o Cristo estava numa estrada, indo de uma cidade a outra, lá de Cafarnaum a Jericó, se eu não me engano, e tinha um animal morto, um cachorro morto, na beira da estrada. Os discípulos falaram para ele assim: nossa, mestre, vamos nos desviar daqui que o cheiro está muito forte. E ele continuou seguindo reto. Quando passou do lado do animal morto, olhou para ele e falou: olha que lindos dentes tinha esse animal. Então ele olhou aquela carcaça apodrecida e encontrou uma coisa bonita. Ou seja, era uma lição que ele estava deixando ali para os discípulos, para que eles olhassem numa carcaça apodrecida uma coisa boa. Olha que lindos dentes tinha esse animal. Então Deus é assim. Deus olha o nosso lado bom. Então nós temos que imitar Deus, fazer o mesmo que Ele faz, e que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como amar a si mesmo e como eu vos amei, Ele acrescentou. Teremos assim o espelho de nossa mente. Olha a mente aqui. A mente voltada para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e as felicidades que nascem da fé, generosa e operante. Libertar-nos dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor.
Então, se nós conseguirmos manter dentro dos nossos corações o bem constante, ou seja, todo dia, e mais puro possível, nós estaremos nos libertando desses grilhões do mal. Grilhões são aquelas algemas do mal, né? Que prendiam os escravos, né? Nós estaremos nos libertando do mal, de vez que nós, ou seja, Deus terá encontrado em nós um seguro refletor. E nós poderemos refletir, mesmo que parcialmente ou que pouquinho, a luz de Deus. Se a gente souber fazer isso, nós seremos mais felizes. Tá certo? Nós seremos mais felizes. Ele diz assim, vou repetir, o espelho da nossa mente, que ele chamou de refletor no final, voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos, que a gente já falou que são infindáveis, e a felicidade que nasce da fé, da confiança em Deus, que é generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo mal. Ou seja, nós estaremos livres de todo mal. Por isso que Jesus nos ensinou a lição do Pai Nosso, dizendo assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então não é só perdoa-nos os nossos pecados, ensina-nos também a perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso, através do bem constante e puro, nós vamos poder, mesmo que pequenino, de forma pequenina, refletir um pouquinho da grandeza e da luz eterna de Deus. Tá bom, gente? É isso aí, essa aqui é a lição que nós estudamos hoje, da fé. Fica aí para reflexão de todos vocês no nosso canal Reflexões Espiritualistas. Desejando a todos aí um ótimo final de semana, que todos tenham muita saúde, paz no coração e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus.